gente está começando agora umas conversas, que a gente colocou o nome aqui de Conversas Paz na Mídia, a gente vai procurar pessoas que atuam nessa área para a gente divulgar as atividades dessas pessoas, né? E juntar conhecimento em torno dessa causa aí da mídia, né? De uma mídia de qualidade. E hoje a gente está aqui com a Raquel Cabral, ela é pesquisadora, pós-doutora em comunicação e professora da Unesp Bauru. E ela pesquisa já há um bom tempo comunicação e estudos para a paz. Raquel, obrigado por estar aqui conversando com a gente. E conversa um pouco, Raquel, da sua trajetória, como é que você chegou nesse tema e por que você se dedica nesse tema de estudo da comunicação para a paz. Obrigada, Roger. É um prazer estar aqui com vocês no Paz na Mídia. É um prazer enorme dialogar e contribuir com essa causa, né? Afinal de contas, eu entendo que falar de paz na mídia de fato, né, vai além de uma ação profissional, mas ela acaba sendo também uma grande causa, né? Bom, eu cheguei na temática de pesquisa em comunicação para a paz através da minha trajetória acadêmica e profissional. Eu sou formada em comunicação, em relações públicas pela Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, aqui na cidade de Bauru, interior de São Paulo. Depois segui aí para um mestrado em comunicação e depois fui atrás de novos horizontes, né, e encontrei um programa de estudos para a paz na Espanha, que foi onde, né, eu tive a oportunidade de conhecer essa linha de pesquisa. Lá realizei meu doutorado em comunicação, mas já dialogava com esse programa, né, Estudos para a Paz, que é um programa multidisciplinar na Universidade Jaume I, na Espanha. E lá tive a oportunidade de dialogar com outros pesquisadores e pesquisadoras do mundo todo, era um mestrado internacional, e conheci essa perspectiva da comunicação para a paz como um braço dos estudos para a paz. Os estudos para a paz, eles nascem no último século, durante o século XX, a partir de discussões de teóricos e pesquisadores preocupados com o que naquele momento, né, se discutia em torno da polemologia, que era o estudo da guerra. Alguns pesquisadores entenderam que haveria necessidade de pensar além, né? Ou seja, de pensar a paz numa perspectiva muito mais ampla, né? E nesse sentido, Johann Galtung, que é um dos importantes pesquisadores dessa perspectiva teórica, ele inaugura o primeiro Centro Internacional de Pesquisa para a Paz. E é o próprio Johann Galtung que vai, então, propor, né, a partir da sua visão em torno dos estudos para a paz e da necessidade de se avançar no conceito de paz, né, num conceito mais amplo, é que ele vai olhar para a comunicação com um olhar bastante crítico e entender que a comunicação é estratégica para a desconstrução de violências que são naturalizadas, né, a partir dos discursos, das narrativas midiáticas. Então, foi a partir, né, deste olhar que, então, se iniciam alguns estudos voltados para a comunicação para a paz, que tem o jornalismo no seu centro, né? Ou seja, pensar o jornalismo para a paz como uma proposta que consiga romper com essa lógica bastante naturalizada, principalmente na mídia hegemônica, em torno da exploração da violência, né? Ou seja, explorar o sofrimento humano como uma estratégia de busca de audiência, né? Então, o jornalismo para a paz ele vai ser muito crítico em relação a isso e vai pensar na responsabilidade que os meios de comunicação devem ter para contribuir com esse processo, né, de desconstrução e desnaturalização de violências que são legitimadas pelos discursos midiáticos também. Muito interessante, Raquel. E é nesse âmbito que a gente também, do Paz na Mídia, atua, né? E tem uma questão muito sensível aí, que é uma
até que ponto o jornalismo ele informa ao relatar, por exemplo, um episódio como vamos pegar um exemplo, a tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, né? Até que ponto ele informa algo realmente relevante que aconteceu, que deve merecer a atenção da humanidade, né? Dados os riscos aos direitos humanos que isso traz, né? E até que ponto ele extrapola, né? Ao amedrontar a humanidade, ao explorar essa violência, essa negatividade, de maneira que não tem o interesse público, né? Ou discutir uma solução no seu cerne, mas simplesmente expor a violência pela violência para trazer audiência, porque a gente sabe, né? Os estudos, a psicologia prova isso, mas a gente é atraído por conteúdos negativos. Conteúdos negativos, por uma questão evolucionária, a gente presta mais atenção do que os conteúdos positivos. E muitas vezes a mídia usa desse nosso viés, o viés negativo, né, para conseguir audiência, exagerando a exposição de violência, de assuntos negativos. Queria pedir para você comentar um pouco por exemplo, a cobertura do Afeganistão, que você tem visto, o que você tem achado? É muito interessante essa reflexão, Roger, porque, de fato, o que a gente vê hoje por essa cobertura midiática, da mídia hegemônica em geral, é, sobretudo, uma exploração do sofrimento humano, né? Ou seja, é algo que alguns autores na comunicação para a paz vão chamar de a exploração da obscenidade da violência, né? Ou seja, por que a violência é obscena? Porque ela causa indignação, né? Diante das barbáries que podem ser provocadas, né, pela ação humana. E se a gente pensar que a violência ela não está inscrita em nossa herança biológica, né? Embora se tente provar o contrário, né? Inclusive a própria ciência durante muito tempo tentou buscar uma justificativa biológica para a violência. Nós sabemos, né, de todos os eventos históricos que tentaram buscar uma justificativa científica para a violência a partir dos estudos da eugenia, por exemplo, né, tentando classificar seres humanos, grupos humanos, a partir de características biológicas, né, como se fosse possível determinar a violência pela biologia. Então, embora se busque, né, até mesmo a partir da ciência, e aí eu vou até fazer um parêntese, né, uma ciência que não é uma ciência livre, né, mas uma ciência que busca uma certa relatividade, uma ciência que busca explorar o sofrimento humano, né? Então, é nesse sentido que a gente vê que essa mídia hegemônica, ela vai em direção a uma exploração excessiva de imagens de violência para reter a atenção, né? Como você colocou. Só que isso é justamente o oposto da proposta de um jornalismo de fato para a paz, para a cultura de paz, né? Lembrando que o conceito cultura de paz, ele, além de ser um conceito complexo, né? Ele representa o amadurecimento do conceito de paz, que inclusive o próprio Johan Galton, né, vai explicar. Pensar a cultura de paz hoje, principalmente no contexto político que ela ocupa junto às Nações Unidas, por exemplo, cultura de paz hoje é um grande programa global das Nações Unidas, diretamente relacionado à Unesco, né, que é o órgão das Nações Unidas para pensar a ciência, a cultura e a educação, entendendo que a cultura de paz só é possível quando nós trabalhamos em várias dimensões simultaneamente. Então, é pensar a paz na sua perspectiva educacional, cultural, né, científica. Então, quando a gente olha para a mídia, principalmente a mídia hegemônica, precisamos olhar para a responsabilidade que ela tem diante dessa cobertura, né? E diante daqueles princípios que vão guiar um bom jornalismo, né? Até em determinado momento se faz esse extensionamento, né? Ou seja, o jornalismo para a paz, ele é tão diferente
de uma proposta de um bom jornalismo ou significaria a mesma coisa, né? Na verdade, a gente, ao pensar o jornalismo, o bom jornalismo, nós estamos voltando naqueles princípios que vão guiar a sua existência, né? Então, é um jornalismo voltado para a verdade, para as pessoas, né? Para soluções, ou é um jornalismo de guerra e de violência que é voltado para as elites, é voltado para a vitória ou para a criação de um inimigo, né? Então, nesse sentido, eu vejo que muito do que se tem feito a partir dessa mídia hegemônica hoje é criar um inimigo, né? É desenhar um inimigo, ou seja, aquele que deve ser julgado pela comunidade internacional, e aí você tem uma exploração excessiva, né, de imagens de violência que vão endemonizá-lo, né? Ou seja, é ele que deve ser, de fato, julgado, né? Então, eu penso que para que a gente consiga avançar nessa pauta, nós precisamos repensar a dinâmica de trabalho na grande mídia, né? Para que a gente consiga avançar. Muito bom. Raquel, muito interessante. A gente entra numa parte aqui das nossas conversas Pais na Mídia, que a gente chama de boas práticas. E você já deu uma linha muito interessante do que seriam umas boas práticas, né? Nós, no Pais na Mídia, fazemos um esforço para identificar quais matérias contribuem para o desenvolvimento humano e quais matérias são nocivas para o desenvolvimento humano, né? Tem as matérias positivas, as matérias que trazem fatos edificantes da humanidade, da civilização. Esses são, naturalmente, matérias boas para a humanidade, né? Infelizmente, elas são raras. A gente estuda, desde 2013, os 4 principais telejornais nacionais e medimos que já é um período uma boa amostra, né? Que não mais do que 15%, 16% do tempo dos telejornais é destinado a matérias positivas, né? Já 71%, grosso modo, é dedicado às matérias negativas, sendo que dessas, cerca de também 16% são matérias que mostram violência, né? Então, nós temos uma proporção de 3:1 aí, de matérias negativas, 1:1 positiva. Perdão. Mas o que? A matéria negativa, ela também pode ser positiva, ela pode ser construtiva se ela apresentar um problema real, se ela apontar soluções, se ela aumentar a consciência das pessoas, se ela despertar uma atenção para uma questão relevante, né? Então, a gente tenta também diferenciar dentre as negativas, quais são as negativas construtivas, digamos assim, quais são as negativas tóxicas, aquelas que realmente não trazem nada de desdobramento positivo, apenas nos colocam medo e nos deixam paralisados, no sentido impotentes, né? Ou desamparados, muitas vezes, a gente vendo aquela quantidade de assuntos negativos, acha que não tem nenhuma solução, ou se tiver uma solução radical, e tem que mudar tudo, né? E aí até a mídia, nesse sentido, ela até parte do caldo político que permite soluções autoritárias. Recentemente, nós vemos no mundo todo alternativas autoritárias tendo sucesso eleitoral, no próprio Estados Unidos, com Trump, no Brasil, com Bolsonaro, temos vários exemplos, né? Então, a própria mídia, ao criar esse caldo de cultura de que tudo está tão ruim, ela favorece ao sucesso eleitoral de projetos autoritários, né? E tem um projeto mundial, mas acho que tem uma base muito grande nos países anglo-saxões, creio que começou na Inglaterra, agora está nos Estados Unidos, é muito forte, que chama Solutions Journalism Network. É um grupo de jornalistas que sentiu na pele isso, os próprios jornalistas sofrem muito ao lidar com tanta negatividade. É muito comum os casos de jornalista deprimido, com problema de saúde, problema mental, porque lida com tanta coisa negativa, né? Então, os próprios jornalistas sentiram necessidade de qualificar mais o seu próprio trabalho e começaram com esse projeto, que hoje se chama Solution Journalism Network,
que busca despertar essa consciência em jornalistas, em empresas de comunicação, nas universidades, nos lugares onde se formam os comunicadores, e tem muitos conteúdos muito interessantes com esse sentido. O que você acha dessa abordagem? Acho muito interessante, Roger. Aliás, eu acredito que essa tem sido uma tendência, né? A gente tem visto alguns movimentos interessantes em países europeus, por exemplo, que é a formação de cooperativas de mídia. Cooperativas de profissionais da comunicação, especialmente jornalistas, que também, né, diante dessa indignação que é provocada pela grande mídia, né, e esse certo negativismo, essa exploração excessiva da violência, do sofrimento humano, decidiram se juntar e pensar num outro modelo empresarial, um modelo de negócio pautado por uma lógica muito diferente daquela estabelecida, né, no capital, que é o modelo das cooperativas de trabalho, né? E tem sido muito interessante, são iniciativas interessantes que, de certa forma, garantem a sustentabilidade do negócio, a manutenção, né, destes profissionais e, ao mesmo tempo, assegura uma certa liberdade de expressão, né? Porque o que a gente vê muitas vezes é que o profissional ele está submetido a uma lógica empresarial das empresas de mídia, das grandes, né, empresas de mídia, e pouca flexibilidade tem diante de uma linha editorial, por exemplo, né? Que vai impor a pauta, enfim. Então, eu penso que esse tipo de iniciativa dialoga muito com a proposta do jornalismo para a paz, porque, de fato, vai buscar exemplos alternativos, modelos alternativos que ajudem ao desenvolvimento de um trabalho mais autônomo do profissional de jornalismo, né? A gente tem inúmeras iniciativas hoje ao redor do mundo muito peculiares, né? Eu até convido a quem está nos assistindo a conhecer a Global Voices, por exemplo, né, que também é uma iniciativa que dialoga muito com essa proposta. Stop Rumores, que é espanhola, também muito interessante, né, ou seja, buscando um pouco combater, enfrentar-se a esse fenômeno das fake news, por exemplo, né? Outras iniciativas também muito boas, né? Verified também, convido que vocês conheçam, o Peace Journalism também, né, como uma iniciativa voltada para o jornalismo para a paz, a Transcend Media Service, que é do próprio Johan Galton, né? O Johan Galton possui uma universidade online na qual ele oferece alguns tipos de serviço voltados também para o jornalismo para a paz, né? Ou seja, pensar a comunicação nesse contexto dos estudos para a paz. Então, a gente tem aí inúmeras iniciativas acontecendo ao redor do mundo e que estão sinalizando uma tendência, né? Na minha avaliação, eu vejo que a comunidade internacional, as audiências, elas estão percebendo que olhar para a mídia com criticidade é estratégico neste momento peculiar, político que vivemos, né? Então, é necessário, de fato, a gente compreender que a mídia ela tem um papel central junto à opinião pública, haja vista, né, o que nós vimos nas últimas eleições, né, no mundo todo. Portanto, nós devemos ter um olhar mais crítico sobre elas, com certeza. Muito legal. Acho que tem dois movimentos, eu vejo de maneira como você vê. Assim, tem um movimento dos cidadãos, né, que ao consumirem buscam conteúdos mais qualificados, né, que o deixem melhor, né, e também tem muitas evidências, já a psicologia avançou muito, provar, se você consome muitos conteúdos negativos, se você submete a muitas emoções negativas, você passa a ter uma dinâmica muito ruim na sua vida. Você passa a se sentir angustiado, fraco, impotente, né? Já ao contrário, se você consegue um equilíbrio, se consegue uma boa quantidade de emoções positivas na sua vida, consumindo, inclusive, bons conteúdos de mídia, você tem uma outra dinâmica, você desdobra
uma dinâmica positiva, onde você se torna mais confiante, criativo, comunicativo, as coisas se desdobram positivamente. Então, tem esse movimento do consumidor, ter essa consciência, né? E tem o movimento das empresas, dos profissionais de mídia, em não recorrer ao recurso mais fácil. O negativo é o mais fácil para o jornalista, sabe? Assim, é o caminho preguiçoso. Mas e já também muitas evidências que a boa notícia, a boa história, ela também atrai atenção, e até mais, ela repercute mais, ela provoca mais engajamento do que a notícia negativa. Mas, para isso, precisa trabalhar, precisa de um esforço do jornalista para encontrar essas histórias, contar essas histórias de maneira interessante, e é algo que um pouco, no momento, ainda foge da cultura jornalística. A cultura jornalística é aquela if it bleeds, it leads, né? Se sangra, vende, né? Good news, no news. O jornalista fala até cinicamente esse tipo de jargão, né? Que isso é ultrapassado, isso não é verdade. A notícia positiva vende e é atrativa, e desde que ela seja capturada, informada, né? Relatada. E projetos como esse, que do Solution Jornalismo, todas essas referências que você colocou, a gente até coloca aqui, Raquel, nessa postagem, todos esses links para quem tiver interesse em aprofundar e conhecer, né? São todas iniciativas que convergem para esse objetivo. Raquel, aqui no Conversas Pais na Mídia, a gente procura falar das pesquisas. A gente criou aqui o Laboratório de Mídia, né? Para dar visibilidade para estudos sobre esse tema tão importante, às vezes tão pouco percebido em sua importância, né? Que é a comunicação, né? Então, você como doutora, como pesquisadora, como orientadora de pesquisas, eu queria pedir seu comentário sobre pesquisas que você tenha feito, orientado, que você poderia citar de estudos interessantes que têm sido feitos, que você tem tido acesso. Olha, muito interessante, Roger, até pensando, né, nisso que você tem falado a respeito, né, desse lugar do jornalismo, né, ou seja, pensar um jornalismo propositivo, né, que contribua para a transformação social e não para a manutenção do status quo, né, ou seja, nós precisamos de indignação para nos movimentar, né, para transformar a nossa realidade, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo pensar num jornalismo propositivo. E é nesse sentido que a gente tem pensado, eu tenho atuado aqui junto ao programa de pós-graduação em comunicação da Unesp, ministro uma disciplina chamada Violência e Comunicação para a Paz, na qual discuto essas questões, tenho orientado alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado nesse tema, e nós temos estudos muito interessantes que estão sendo publicados, inclusive um estudo do Jorge Saliani, que foi meu orientando de mestrado em comunicação. Ele fez uma pesquisa muito interessante sobre a produção jornalística da Al Jazeera English, e comparação com o G1, em relação à forma de abordagem dos refugiados sírios, né? E ele pôde constatar alguns resultados muito interessantes, pensando na dinâmica do jornalismo para a paz e do jornalismo de violência, né? Ou seja, esse contraponto, e de como alguns achados vão indicar que a prática jornalística ela está permeada por diversas influências, né? A gente falou agora há pouco sobre a pouca flexibilidade, liberdade do profissional de jornalismo, muitas vezes frente às empresas de mídia. E é muito interessante porque nesse estudo ele consegue comprovar e verificar alguns resultados muito interessantes que vão indicando princípios do jornalismo de violência, do jornalismo para a paz, em ambos os jornais, nas suas versões online, né? Mas de uma forma muito interessante, como a Al Jazeera, ela foca em alguns elementos que vão trabalhar mais com a ideia de violência estrutural, ou seja, quais são as motivações que levam a determinados conflitos, né? Quais são as motivações, as causas que vão motivar esse grande
movimento, né, da população síria que há anos, né, sofre com violência, né? Ou seja, é discutir de fato as causas que motivam os conflitos e não apenas a violência direta, porque essa foca, né, excessivamente nos resultados mais diretos da violência, né? A morte, o sofrimento, o sangue, né? As armas, né? Mas quais são, de fato, as motivações que fundamentam os conflitos? Então, é muito interessante quando um jornal consegue fazer isso, ele consegue levar essas reflexões para a sua audiência. E além desse estudo, a gente tem outros pesquisadores, outras pesquisas também muito interessantes, como a do Juan Feltrin, que também é me orientando de mestrado, e ele acabou de defender uma pesquisa sobre a cobertura da Folha de São Paulo em torno da temática da homofobia. Muito interessante o estudo também, e o objetivo dele é verificar se há predominância, né, de princípios do jornalismo para a paz nessa cobertura. E é muito curioso os resultados também que ele chega, até indico para vocês, a gente pode disponibilizar depois o link para vocês acessarem os resultados, também muito interessante, porque mostra como, em alguns momentos, né, principalmente nessa transição política que o Brasil viveu ali de 2018, né, a partir de 2018, a gente observa uma acentuação na abordagem jornalística da homofobia, de todas as temáticas, pautas sociais relacionadas, né, então, a questão da defesa da mulher, por exemplo, a causa LGBT, a causa indígena, que agora está em pauta, né, no Brasil, especialmente, né, sobre a discussão do marco temporal, essas temáticas que representam grupos minorizados, elas ganham evidência, porém, há um certo tensionamento, né, porque a gente tem um posicionamento político forte, predominante, né, um certo conservadorismo, que vai se enfrentar a essas pautas sociais, mas aí, por outro lado, você tem a cobertura, e quando são coberturas temáticas, né, edições especiais, por exemplo, você tem um aprofundamento dessas questões, né? E a gente vê que a Folha, agora, ela começou a trabalhar numa editoria, né, ou seja, voltada para a questão LGBT. São iniciativas interessantes que vão mostrando como a mídia ela pode se repensar, né, como grande mídia também. Nesse mesmo sentido, é a sociedade que deve demandar para a mídia aquilo que precisa ser mudado. Então, nesse sentido, a gente vê aí uma mudança significativa. E outros estudos, né, que nós estamos visualizando para o futuro e que dialogam muito com a ideia de um jornalismo para a paz na nossa realidade latino-americana, que é pensar nessa perspectiva do sul global. E aí eu tenho uma outra orientanda, a Naila Brizotti, que está pesquisando sobre o jornalismo para a paz na perspectiva das mulheres indígenas. Um estudo pioneiro, né? Ela tem se dedicado muito a pensar sobre isso, a buscar ciências, né? A conversar com as comunidades indígenas, até porque nós estamos falando de uma realidade que no Brasil ainda não está resolvida, né? A luta dos povos indígenas ainda é uma luta que precisa ser abraçada pela academia, pela ciência, pela universidade. Então, é muito interessante quando a gente observa esses movimentos acadêmicos que dialogam com essas demandas sociais. Legal, Raquel, muito interessante. Depois até, por favor, consulte seus orientandos aí, se eles quiserem conversar com a gente aqui do Paz na Mídia, a gente vai ter maior interesse em mostrar os trabalhos deles. Que interessante você falando da Al Jazeera, né? Porque realmente o conflito na Síria, para nós ainda é algo assim impenetrável, né? A mídia não, até onde eu consegui acompanhar, simplesmente não explica, né? Não tem uma explicação. É evidente que tem uma complexidade muito grande ali, que é ainda mais difícil para nós que estamos aqui tão longe do Oriente Médio, né? Mas esse esforço da Al Jazeera para tentar mostrar quais são os motores daqueles conflitos, né, é muito importante, porque mostrar a tragédia humana é o mais fácil, né, e comove, e todos ficamos comovidos com aquilo,
Mas, assim, e para resolver, para entender o negócio, né? O que está por trás? Então, acho essa pesquisa muito interessante, pode ser muito ilustrativa para a gente entender esses conceitos e até pensar no jornalismo brasileiro, como é que nós, brasileiros, jornalistas brasileiros, lidamos com as nossas crises aqui, né? Será que a gente também tenta entender as causas ou vamos só mostrar os sintomas, né? E também as questões da LGBT, as questões indígenas, também são muito, muito interessantes ver como é que a mídia, supostamente, agora, a gente poderia até achar que não, tem uma abordagem totalmente pela paz, mas talvez não seja tão simples assim, né? Então, é interessante conversar com quem está pesquisando esses assuntos. Então, Raquel, quero te agradecer aqui essa conversa. Vamos colocar esses links desses caminhos tão interessantes que você citou e seguimos aí na nossa luta por uma mídia de mais qualidade, né, Raquel? Com certeza, Roger. Eu gostaria de agradecer também essa oportunidade de conversar com vocês, de contribuir com essa pauta tão importante, né? E eu só gostaria de ressaltar que nessa proposta de pensar um jornalismo para a paz, uma comunicação para a paz de fato responsável, ética, engajada, é importante a gente pensar que nós estamos falando também, né, de uma ciência engajada, né? Ou seja, é pensar a ciência também como essa dimensão social que vem dar as respostas para os problemas mais urgentes da sociedade. Ela também não é a única fonte, né? Nós precisamos entender que também há outros saberes, né? Como são os saberes populares, como é a cultura, a religião, enfim. Então, nós precisamos, de fato, nos abrir, né? E a única forma de fazer isso é pensar numa mídia responsável que consiga equilibrar, né, a sua abordagem entre a denúncia, que é necessária, nós precisamos pensar numa mídia que consiga denunciar as situações de violência, né, e também a esperança, né, encontrar um equilíbrio entre a denúncia e a esperança, que consiga pensar, de fato, né, numa comunicação realmente responsável e engajada. Aí, Então, que o meu Raquel, filhinho... eu estou vendo que você foi atacada. Agora a Raquel tem algo mais importante para fazer. Muito obrigado, Raquel. A gente fala. Um abraço. Muito obrigada, Roger. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.